Graças e paz, meus irmãos. Que o Deus bendito de graça e misericordioso seja conosco nesta noite mais uma vez, nesse exercício espiritual, o qual nós devoltamos o nosso tempo ao Senhor, pois Ele é digno de receber toda adoração. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidá-los então a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 42. Peço que os irmãos então acompanhem a leitura que farei deste Salmo, Salmo de número 42. Leamos todo este Salmo. Nos diz então assim a inerrante palavra do Senhor, nosso Deus, segundo escreveu o salmista no Salmo número 42. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu lamento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. E de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizá. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Bendito seja o Senhor, irmãos, que é o nosso auxílio. Por mais que por algum tempo a nossa alma possa estar abatida, perturbada, mas nós esperamos sempre no Senhor, porque sabemos que dele é que vem a força, é que vem a fortaleza para nos fortalecer a cada dia mais. E como o salmista diz, como a costa anseia por água, nós devemos também ter esse desejo de estar na presença do Senhor. Por isso estamos aqui nesta noite reunidos para louvar o Senhor. E queremos orar ao Senhor por meio de uma palavra de oração. Deus amado, nós te louvamos. Obrigado por esse momento em particular, onde nos reunimos. Ó Deus, a igreja pode chegar até o Senhor. Ó Deus, na reunião, ó Deus de oração, ó Deus, com os cânticos, com louvores, com a Tua palavra sendo meditada, ó Deus, e aplicada aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor as nossas vidas, pedir que todos os atos, ó Deus, ó Pai, desse exercício espiritual, seja dirigido pelo Senhor, seja conduzido pelo Teu Santo Espírito, e o Senhor mesmo venha falar, ó Deus, com cada um de nós. Ó Deus, é assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino do nosso inário, o número 63, Muitas Bênçãos. Convidamos você a louvar conosco. Celosas são, Senhor.
Amém. Como é bom poder cantar ao Senhor e saber que dele é que de fato vem todas as bênçãos concedidas a nós. Queremos ler no livro livro de Provérbios, capítulo 28, apenas o versículo 13. E vamos tomar esse versículo por empréstimo aqui nesse momento para então aproveitar e colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo a Ele perdão. É o momento de nos achegarmos a Ele com o coração quebrantado e contrito. Provérbios 28, apenas o versículo 13. Que nos diz assim, então, a inerrante palavra do Senhor, nosso Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui é um chamado para todos nós confessarmos os nossos pecados, abandonar de fato os nossos pecados que consistem nas transgressões contra a lei de Deus, e o pecado em toda instância ele é de fato contra Deus, mas a palavra também, além de nos chamar a nos arrepender, nos dá a promessa de alcançar misericórdia. E essa misericórdia ela vem por causa de Cristo, que é o nosso Salvador. Então, quero convidar você que está aqui, nesse momento, conosco, na igreja, e também os irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando, para aproveitar esse momento, colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedindo a Ele perdão, pedindo a Ele misericórdia das nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai bendito, o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Ó Deus, a despeito de todos os pecados cometidos contra o Senhor, ó Deus, o nosso coração está inclinado para o mal, para transgredir a lei do Senhor. Somente o Senhor para frear, para pôr freio no coração do homem. Ó Deus, somente o Senhor, ó Deus, que por meio da Tua palavra nos mostra, ó Deus, o que a queda de Adão nos tornou, mas ao mesmo tempo também a Tua palavra nos revela que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo, é um Deus que perdoa pecados. Por mais que as nossas transgressões, ó Deus, sejam horríveis aos olhos do Senhor, ó Deus, por mais que possamos nos sujar, ó Deus, nos pecados. A Tua palavra diz que o Senhor, Deus, nos torna mais alvo do que a neve. O Senhor purifica-nos por meio, ó Deus, do sangue regenerador de Cristo na cruz de Calvário. No entanto, devemos nos achegar diante do Senhor, nos quedar aos Teus pés, com a certeza, ó Pai, de que o Senhor escuta, com a certeza de que a nossa oração é sincera, é aquilo que está no mais profundo do nosso coração, é um quebrantamento, é um arrependimento, é uma vergonha, ó Deus, de ter transgredido o Senhor. Por isso nós nos humilhamos diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo ao Senhor misericórdia, que perdoe as nossas transgressões. Ó Deus, a passo de que, quando as nossas orações elas são feitas de forma sincera, ó Deus, só nos resta então, ó Pai, nos alegrar, com a certeza de que o Senhor nos perdoa instantaneamente. Nós Te louvamos, porque tudo isso é possível por causa do amor do Senhor para conosco, de ter dado o Seu Filho Jesus Cristo na cruz, para morrer pelos nossos pecados. É no nome de Cristo que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Certo de que o Senhor nos perdoou, eu quero convidar você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia agora no livro dos Salmos. E aí, então, olhar para esse convite gracioso que o salmista faz, e então poder louvar a Ele no Salmo de número 95, quando o salmista nos diz: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o agradável e o grande Rei acima dos deuses. Então, nós vamos louvar ao Senhor, é o convite para cantarmos ao Senhor com alegria. Faremos isso por meio dos cânticos, onde os irmãos do grupo de louvor estão nesse momento louvando ao Senhor, e você em casa também é convidado para estar conosco, acompanhando
vocês que nos acompanham por meio da live no Facebook, estão nos acompanhando também com esse cântico de louvor ao Senhor nosso Deus. Cantemos 3 louvores ao Senhor. Quero
tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem,
Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, melhor dizendo, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler apenas 2 versículos para a nossa reflexão nesta noite. Romanos, capítulo 8, apenas o verso 16 e o verso 17. Amém? Diz assim, então, a palavra do Senhor. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Senhor, nosso Deus, Tua palavra lida diante dos nossos olhos, e rogamos ao Senhor que o Senhor nos conduza, continue nos conduzindo no espírito de adoração, ó Deus, submissão ao Senhor, ó Deus, porque nós reconhecemos o senhorio de Cristo, nos submetemos ao governo dele, ó Deus, e nós comprovamos isso, ó Deus, se obedecemos a Tua palavra, ó Deus, e para tanto nós pedimos ao Senhor que nos ajude. Teu Santo Espírito, esse que habita em nós, esse que foi outorgado, ó Deus, que foi, ó Deus, colocado, dado para a Tua igreja, que nos auxilia nesses momentos, quer seja um momento de tribulação, quer seja um momento de dificuldade. O Senhor mesmo, ó Deus, tem, ó Pai, cuidado de nós. Então, nesta noite nós queremos nos colocar diante do Senhor e rogar ao Senhor as bênçãos sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, se tem uma coisa que é algo que deve estar bem patente nas nossas vidas, é a nossa identidade, ou seja, quem nós somos diante de Deus e como estamos correspondendo a esse chamado. Ou seja, eu sou o que eu sou. Logicamente, nós não estamos nos referindo em termos de posições, né? Mas porque posições podem ser mudadas. Alguém pode hoje crer uma coisa, amanhã pode descrer. No entanto, eu me refiro particularmente naquilo que foi feito em nós por obra do Espírito Santo, que nós chamamos de a conversão, quando fomos selados pelo Espírito Santo. E aí, então, a grande questão hoje para os cristãos, no modo geral, é de fato corresponder se de fato somos nascidos de novo por meio da palavra. E aí entendendo que se uma vez Cristo fez isso nas nossas vidas, e aí de fato Ele continua fazendo no aspecto de santidade, nós continuamos nos arrependendo diariamente, mas no entanto, quando a questão é o viver na luz, viver como Cristo, Ele requer de nós, aí nós percebemos que o Evangelho, de fato, ele, em muitos, nós vamos perceber que em algumas pessoas que até estão dentro de igrejas, quando o Evangelho é pregado, é anunciado, diz, olha, você deve se comportar como tal, como a palavra nos ensina. E aí é nessa hora que a gente vai começar a perceber pessoas fazendo escolhas. Porque nós devemos, então, acreditar na palavra de Deus, acreditar naquilo que ela comunica para nós, como uma verdade absoluta para nós, uma verdade única da parte de Deus. E por quê? Porque é ela que fala a nós. Como é que ela fala a nós? Ela fala por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Ela fala testificando com o próprio Espírito. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso nesse texto, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Então, nós somos herdeiros
de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque fomos, pela doutrina da adoção, o Senhor Jesus nos adotou por meio da obra na cruz do Calvário. E aí, então, com base no que você crê, com base no evangelho que você tem aprendido, você começa, então, a tomar decisões na sua vida. E aí, percebemos que essas decisões, na verdade, elas devem ser com base no evangelho, ou seja, os valores que devemos, então, colocar em prática, os valores que devemos, então, observar, eles não são pautados pela cultura, pela sociedade, mas sim pela palavra do Senhor. Então, nós não devemos apenas viver de uma forma superficial, apenas crendo no evangelho que promete bênçãos, que promete muita coisa boa para nós. É interessante também entender se com ele, se somos herdeiros, se herdamos as bênçãos, e também se com ele sofreremos, também com ele seremos glorificados. Então, veja que a promessa do evangelho, ela é completa. Então, é possível, então, que possamos, às vezes, irmãos, pensar, dar saltos na vida, mas esse salto não pode ser um salto no escuro, não pode ser um pulo, sem saber para onde eu estou indo. Por que eu não posso fazer isso? Porque o Evangelho, ele vai me guiar a isso. Ou seja, ele vai me orientar a uma realidade, a crer em fatos. E aí, então, eu não posso, então, ser surpreendido com uma dificuldade, eu não posso ser surpreendido, eu não posso ficar assustado com as dificuldades que são colocadas diante de nós no dia a dia. Por que isso? Porque nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós devemos, então, ser fortalecidos com essa palavra. Dizer que nós não estamos sozinhos. Nós devemos sempre contar com o Espírito Santo. O grande problema em relação a isso é que nós, por vezes, abandonamos, deixamos de lado. Só queremos ter essa busca, esse contato com a terceira pessoa da Trindade, quando de fato estamos em apuro. Você pode, então, ler muita coisa acerca do que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Você pode entender que você pode conversar com Ele, você pode falar com Ele. Mas você só será convencido da realidade de sua nova identidade se o Espírito Santo imprimir essa verdade e de uma vez, de uma forma definitiva, na sua mente e também no seu coração. Então, a minha mente, ela está ligada ao meu coração. Alguém já disse que o olhar, ele é cúmplice do coração. Então, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra dele, vai nos levar então a conhecer o Espírito Santo, a andar de acordo com a sua vontade, a conhecê-lo a cada dia mais, e a entender então que nesse plano de Deus acerca do seu povo, não é surpresa para Deus as coisas que por vezes acontecem conosco, aquela que nós não desejamos. No entanto, nós devemos saber que o Espírito Santo, ele trabalha em nós, os seus planos são de acordo com o Pai. Então, de acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 16, 17, que lemos aqui, nós devemos, então, fazer pergunta ao texto. Qual, então, o propósito do Espírito Santo em relação a nós, os escolhidos de Deus?
Qual o propósito dele de ter nos escolhido? De que maneira ele executa esse propósito na minha vida? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Um de seus propósitos em nós é comunicar que fomos adotados por Deus. Você tem a ideia do que é isso? Adotado por Deus? Se você olhar para o Evangelho de João, aí nós vamos compreender um pouco do que o Evangelho fez conosco no capítulo 1, versículo 12. Mas todos a quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Mas existem outros textos também que nós vamos ler, que nos vai dar base para isso, ou seja, Deus ele tem um propósito na minha vida, e então um deles é comunicar, primeiramente, que o Espírito Santo nos foi dado, e que Ele está conosco, e que fomos adotados por Deus. Ele faz isso comunicando, meus irmãos, diretamente ao nosso espírito, e esta é uma verdade que deve estar impressa nas nossas mentes e no nosso coração. Não é fácil explicar o que isso significa, mas a Bíblia ela fala, meus irmãos, de nosso espírito como sendo algo mais interno, mais duradouro, e que essa é a nossa razão, na verdade, que muitas vezes nos envolvemos nas nossas emoções, porque isto está ligado diretamente ao Espírito Santo, porque ao comunicar essa verdade ao nosso espírito, ele como que imprime isso de uma maneira única, de uma maneira singular, ele vai mostrando as circunstâncias internas, e que talvez alguém possa apagar alguma circunstância externa, mas aquilo que o Espírito Santo imprime dentro de nós, não pode apagar. Nem mesmo o tempo pode apagar aquilo que Cristo escreveu dentro de mim e dentro de você. Nos dá a entender de que houve um trabalhar todo de Deus para que isso fosse a nosso favor. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 16, melhor dizendo, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo ele nos fala o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja que o texto vai dizer que o homem ele não pode ter a ideia antecipada daquilo que Deus tem preparado para o homem. Aí o texto continua, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu quero só adiantar e ler o versículo 16, que vai nos dizer, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu posso instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja que o envolvimento do Espírito Santo, ele é essencial para o entendimento da sua posição em Cristo. Ou seja, as verdades espirituais não podem ser compreendidas pela mente humana. Por isso que o Evangelho diz que, para quem não entende, o Evangelho é loucura. Só com a ajuda do Espírito Santo nós podemos entender as coisas de Deus, porque ela nos dá segurança. No entanto, algumas pessoas desprovidas do conhecimento acham que o Espírito Santo é algo que se pode manipular.
E aí então se cria-se as histórias, as fábulas, criam-se ensinamentos errados acerca do Espírito Santo. E aí é interessante entender, meus irmãos, que com essa verdade espiritual que não pode ser compreendida pela mente humana, ela só pode ser compreendida se o próprio Deus comunicar para nós por meio do Espírito Santo. Ou seja, e isso tudo se dá com um propósito, para o crescimento. Como eu falei aqui, o Espírito Santo ele não está subordinado à vontade nossa, ou seja, eu não posso manipular. Eu não posso, então, me apropriar de textos que falam do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, e então inventar coisas na minha mente que o Espírito Santo faz. É interessante entender que tudo que ele faz em nós é para o nosso crescimento, para o serviço e para ajudar também os outros. E é importante ter em mente isso, porque sem o Espírito Santo, sem a ajuda dele, nós não vamos conseguir compreender os mistérios do Senhor. Ou seja, é interessante entendermos que nós somos dependentes dele e que ele então imprime isso em nós e isso vai descer aos nossos corações, às nossas mentes, então nós vamos produzir frutos de obra do Espírito Santo. Então só através dele você pode ter então os olhos iluminados, melhor dizendo, o seu coração iluminado. Só por meio do Espírito Santo você pode compreender a verdade que um dia libertou você das trevas, a verdade que um dia libertou você da idolatria, que libertou você de pecados horrendos. Então, o caminho para manter-se ligado com o Espírito Santo, você pode até encontrar outros, mas eu entendo que o primeiro caminho para entender essa ligação com o Espírito Santo é a oração. A bem da verdade, isso pode ser também compreendido de forma errada. Eu estava compartilhando na congregação do Pachola, e uma pergunta que surgiu acerca dos movimentos, né, que aconteceram no século XX, nos anos de 1900, de meados de 1905, 6, 7, 8, nos Estados Unidos, onde algumas igrejas, né, partindo da igreja metodista, algumas igrejas batistas também, procuraram a ideia da segunda bênção, né, como se fosse o batismo do Espírito Santo. E aí, então, já ouvimos falar sobre o movimento da Rua Azusa, que chegaram no Brasil 2 missionários que foram os fundadores da igreja, de uma das igrejas que é um dos percussores desse movimento no Brasil, em 1910, em Belém, no Pará. Só que nos Estados Unidos, essa busca, né, pelo Espírito Santo, de fato, eles buscavam esse avivamento, e buscavam pela oração, e com a vontade, talvez, motivados, talvez, de realmente querer buscar a Deus, foram envolvidos em um movimento que, até hoje, há grandes confrontos em relação à teologia bíblica e à teologia reformada. Porque parece, então, que o Espírito Santo, nesse movimento, ele está a serviço e ele vai operar no homem de acordo com a sua busca, se ele ora mais ou se ele busca mais. Mas é interessante entender, meus irmãos, que movimentos como desses que aconteceram no século XX, nos Estados Unidos, lá na Rua Azusa, que chegou no Brasil, hoje está muito espalhado no Brasil, e que, de certa forma, levaram muitas igrejas a ir para caminhos muito complexos, diria eu,
No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que não é bem assim. O Espírito Santo ele não está subordinado ao homem. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, o que ele imprimiu em nós foi, de fato, a identidade nossa por causa do Evangelho. Então, essa obra ela só pode ser vista, de fato, pelos olhos espirituais. E, como eu falei, o caminho, de fato, é a oração. No entanto, o que acontece são os exageros, as formas errôneas de interpretar os textos. Não há nada pecaminoso de orar muito, de buscar a Deus. A questão é quando supervaloriza o local, quando supervaloriza a quantidade. E muitas vezes o que nós vamos ver, de fato, é uma obra carnal e não tem nada do Espírito Santo. Então nós devemos meditar nessa verdade que o Espírito Santo nos conduz a nos mostrar essa identidade que ela foi forjada por Cristo. Isso aconteceu na cruz, em meio a uma batalha, onde Cristo saiu como vencedor. E aí então, por meio da sua morte, o Senhor Jesus, ele nos deixou o Consolador. Ele disse, eu rogarei da parte do Pai. Então foi o Pai, o Filho, que enviou o Espírito Santo a estar conosco todos os dias. Então, os valores agora estão na nossa mente e no nosso coração. E nós não podemos, irmãos, ser levados a nos envolver com o emocionalismo, com teologias que, por vezes, não tem nada a ver com aquilo que nós defendemos, com aquilo que nós cremos. O que você aprende nas Escrituras combate a ideia de de aprender, de você combater os valores seculares que estão aí por fora, de você ser fortificado com a palavra de Deus, você ser cheio a ponto de os espaços serem preenchidos pelo Evangelho. Como eu faço isso? Meditando na palavra de Deus. Se o caminho é a oração, eu devo também, consequentemente, orar a Deus. Eu devo ler a sua palavra. E aí, nesse processo, a palavra de Deus vai alimentando a minha mente, vai alimentando o meu coração. E então, as verdades acerca de Deus, elas vão aparecendo. Elas vão ficando claras na minha mente, não confusas, como em muitos casos acontece. As pessoas leem muito a Bíblia, oram muito. No entanto, ainda você vê uma grande confusão acerca da Trindade, por exemplo, acerca do mover do Espírito Santo de Deus na igreja. Ou seja, quanto mais você conhece a verdade, quanto mais você conhece Deus, quanto mais você se aproxima dele por meio da palavra, mais você está protegido das heresias, das injustiças, e você está também protegido das mentiras que cercam a igreja em relação ao Espírito Santo. Veja que no versículo há um texto bem parecido com esse, que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos 12, quando ele diz, Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em dias em que a igreja, na verdade, quando nós falamos igreja, nós temos a dificuldade de aí englobar, né, todas aquelas que dizem que são, mas nós vemos aí aqueles que estão em busca do Evangelho, de proclamar a palavra de Deus, enquanto essa dificuldade de pessoas que de fato compreendam uma verdade e que de fato queiram esse compromisso com a palavra de Deus. E aí então
muitas pessoas meditando na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, começam então a tirar suas próprias conclusões acerca da obra de Deus, do agir do Espírito Santo. Mas o grande problema disso é que eles começam então a tirar os benefícios, a perceber benefícios que por vezes não são ordenados na ideia de que ele passa. Quando eu me refiro à prosperidade, por exemplo, ao sucesso, e isso é algo que devemos ter muito cuidado, porque por vezes pode estar, muitas vezes, fantasiado de algo que não é. A medida bíblica para, então, entendermos esses benefícios, eles são um padrão que vem da palavra de Deus, ou é um padrão estabelecido pelo mundo, é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ou seja, será que o indivíduo ele é bem sucedido espiritualmente se ele tiver essa busca, se ele tiver entender que há esse derramamento do Espírito Santo nele de forma que transborda, ou se ele reconhece Cristo como seu Salvador, e se ele cresce no conhecimento, na graça, na piedade, nas boas obras, de forma que Romanos 12, 2 é um desafio para nós encararmos os valores deste mundo. Por quê, irmãos? Se de fato o Evangelho está crescendo, e se de fato essa busca, se esse derramamento do Espírito Santo está acontecendo na igreja, no Brasil particularmente, me refiro ao nosso país, os resultados deveriam ser outros. Muitos cristãos, até piedosos, começam então a ter esse dilema. Alguns começam a crer em fatos, alguns querem crer em fatos, e outros então começam a crer em sentimentos. Então alguém tem uma experiência e começa a passar para outra pessoa, começa a passar para outra. Talvez a experiência ela sirva para o indivíduo naquele momento ali, mas ela não pode ser transformada em uma doutrina, em um ensinamento. Nós devemos sempre nos lembrar da palavra de Deus, que a palavra de Deus é mais confiável de qualquer sentimento. Nós não devemos trocar essa ordem jamais. Quando você falha, você pode até sentir que Deus não o ama, mas este é um enorme engano. Quanto mais você confia que a palavra de Deus ela age acerca do seu respeito, a ideia é que menos estável será e mais preparado ficará para enfrentar as batalhas da vida. É o que nos diz o autor aos Hebreus. Leamos então Hebreus capítulo 11, apenas o versículo 6, que nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, veja que a fé ela é essencial na pessoa do Filho de Deus. Então, como é que a nossa fé ela tem reagido em relação aos sentimentos, em relação ao meu coração quando ele é contrariado? A sua fé, ela vacila quando você passa por provações? Por exemplo, é um teste para a gente começar bem aqui a entender. Você esfria na fé quando a vida está aparentemente sem nenhum grande desafio? Nós vamos entender que à medida que nós nos aproximamos do Senhor, à medida que nós vamos compreendendo o Evangelho, as coisas vão ficando mais claras na nossa mente. Não basta apenas ter fé só para começar a seguir a Jesus. É preciso andar na fé no restante da sua vida. Porque qualquer indivíduo pode dizer que tem fé em Cristo. No entanto, o seu andar, o seu caminhar vai dizer que não,
que apenas é uma emoção, é apenas um engano por parte dele. Ele não compreendeu a verdade. Então, quando você entregou a sua vida a Cristo, a fé na pessoa de Cristo exerceu um poder dentro de você que lhe transformou, mudou o seu jeito de ser. Ou seja, você foi recriado, ele lhe formou uma nova criatura. Da mesma forma, na caminhada com Cristo, ele exige fé a cada passo que vamos dar, porque independentemente da fé, os nossos valores podem mudar. Porque alguém pode crer em uma coisa hoje aqui, e a depender da circunstância, o qual a vida o colocou, ele pode negar a fé que outrora ele tinha. Ou seja, isso está ligado diretamente a opiniões, a valores em que as pessoas, a depender da situação, se encontram. Como Paulo, ele nos fala em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, Paulo vai dizer: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Veja que conhecer o Evangelho, conhecer a verdade do Evangelho, não é apenas um teste, é entender, isso logicamente está implícito a ideia de conhecer, de saber quem Deus é, quem é a pessoa de Cristo e qual a situação em que nós nos encontramos diante de Deus. Então, quando o homem conhece o Evangelho, é posto para ele a dar uma resposta. Ou seja, o homem que andava nas trevas, se ele conhecer o Evangelho, ele vai dar uma resposta positiva ao Evangelho com fé, e agora ele anda na luz. Mas se ele anda nas trevas, se ele escuta o Evangelho, ele não crê, ele não confia, ele não dá uma resposta positiva, ele continuará nas trevas ainda. É o ponto, então, que nós podemos ver a importância de permitir que o Espírito Santo ele haja em nós, nas nossas vidas. E aí, muitas vezes, a gente fala, é muito fácil falarmos, olha, a ação do Espírito Santo na vida, eu quero o Espírito Santo de Deus, eu quero alimentar a minha alma por meio da oração, por meio da palavra. Mas há outro componente da vida cristã que é tão importante quanto a isso. É exatamente as escolhas que nós fazemos. É preciso, então, mergulhar no poder e na presença de Deus, mas isto não é eliminar o fato de você ter responsabilidades sobre suas escolhas pessoais. Deus ele criou uma capacidade de nos dar para fazermos escolha. Deus, então, ele nos criou para isso. E aí, então, nós vamos, por vezes, nos depararmos com situações em que devemos fazer, então, escolhas. Mas é necessário, então, entendermos que a capacidade de escolher, ela só vem de Deus. Algumas pessoas ainda se apegam ainda ao livre-arbítrio. Dizem, então, que o homem ele tem um livre-arbítrio, então ele pode escolher. O grande problema disso é saber que depois da queda, depois que Adão e Eva caiu, essa ideia de livre-arbítrio ela fica extremamente comprometida. Porque antes da queda, Adão e Eva, eles escolhiam, eles tinham o direito de escolha, e tudo que eles escolhiam, eles agradavam a Deus. Mas depois da queda não é mais assim. Nós temos aquilo que alguns podem, ainda chamam da livre agência, que Deus capacita o homem com mesmo com a queda, mesmo com as suas faculdades mentais, intelectuais sendo atingida pelo pecado, mas com a restauração por meio do Evangelho, é possível então que ele possa fazer escolhas ainda acertadas para glorificar a Deus, mas não abrindo mão jamais de que é uma ação de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele nos dá uma palavra interessante acerca disso. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Que diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então veja aqui, o homem velho, o homem caído, ele é fácil de se corromper. E o versículo 23 diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então é possível que o homem regenerado, ele possa sim escolher, tomar decisões que agradem a Deus, mas isso não é porque ele teve a certeza de que era certo, de que aquilo era correto. E aí a pergunta é: o que devemos fazer agora na nossa caminhada com o Evangelho, com Cristo? Abandonar o estilo de vida de pecado que levamos antes de conhecer a Cristo? É exatamente isso que Paulo está dizendo em Efésios. Então, quais são então as responsabilidades que são colocadas para nós nessa mudança que aconteceu nas nossas vidas? Uma mudança, digamos, radical. Paulo deixa claro isso, deixa claro quando ele diz que essa tarefa, ela não é nossa. O Espírito Santo sempre ele vai nos auxiliar. Mas ele vai dizer então que nós devemos escolher a cada dia dar esse passo de santidade. Deus nos faz santos, mas andar em santidade é tarefa nossa. E é interessante ainda observarmos, quando você entende que é pessoalmente escolhido, oficialmente santo, quando você, de forma sobrenatural, você foi transformado, você foi revigorado, você foi aceito, você é amado por Deus, você é incrivelmente seguro, o Evangelho dá essa segurança para nós. Então aí nós entendemos que estamos prontos a viver na luz do Evangelho. Então nós vamos entender que o combustível para nos colocar nessa caminhada de santidade no dia a dia, ao passo que nós lidamos com problemas emocionais, lidamos com pecado, lidamos com tantas outras coisas nas nossas vidas, nós só vamos entender que só vamos estar prontos para aceitar esse novo estilo de vida que vai de cara com uma sociedade caída, que vai com valores que estão aí no mundo, se identificarmos em nós uma nova vida, se formos de fato criados por Cristo novamente, e tendo como referência sempre o amor dele, a bondade, a graça, a misericórdia sendo estendida nas nossas vidas. E aí, irmão, se isso for identificado na sua vida, você deve então expressar a gratidão a Deus. Por que gratidão a Deus? Porque entre muitos homens na terra você é um escolhido. Deus lhe escolheu, lhe transformou. E agora, porque você é objeto dessa graça, então, por você ser o objeto dessa graça, devemos agora então expressar essa gratidão ao nosso Deus, porque Ele nos escolheu, nos santificou, Ele nos transformou, Ele nos aceitou como éramos, nos amou e ainda, irmão, nos mantém em segurança. E essa segurança aqui, a nossa alma, está guardada no Senhor. Então, tudo isso aconteceu quando Ele nos adotou. Ele fez de você a pessoa mais importante do universo. Isso aconteceu por causa do seu Filho, Jesus. E aí, então, ao ser grato por tudo isso, você deve, então, também ter visto as bênçãos que lhe cercam. Já imaginou? Talvez alguém possa dizer, mas, poxa vida, na minha casa só tem eu de crente. Eu oro tanto pela minha família e eu não vejo essas bênçãos chegar na minha casa. Mas, como já foi dito aqui, não sei se você prestou atenção, um coração grato, ele vive a bênção várias vezes, porque quando ele recebe, ele se lembra quem o fez. De acordo com o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, que nos diz o seguinte: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Irmãos, gratidão não é algo opcional para o crente.
Não é alguma coisa que está para você escolher e ora você não quer escolher. A gratidão, ela é o resultado natural da vida, na vida de alguém que sabe que recebeu bênçãos incomparáveis, tão somente vindo das mãos do Senhor. Então, eu não sei qual é a expressão de gratidão que você tem dentro de você, que você tem expressado isso dia a dia. Eu espero, pelo menos, que o texto ele expressa, né, de que essa gratidão, em parte, ela está relacionada diretamente à adoração que nós devemos dar ao nosso Deus, e não, particularmente falando, não apenas da adoração no culto solene, na santa convocação que o Senhor faz para que o povo esteja no domingo, mas tendo em vista que a nossa vida ela já é um culto a Deus, né, não nos termos de ajuntamento. Então, como é que então eu posso identificar a minha identidade como filho do rei nessa terra? Como então eu posso meditar nessas verdades que transformou o meu coração mal, ruim, que ainda é inclinado para o mal, mas ele tem me sustentado, tem me dado graça? Como então eu devo confiar em fatos externos e eu abro mão daquilo que está na palavra de Deus? E aí então eu abro mão da palavra de Deus, passo a confiar nos meus sentimentos, eu passo então a confiar em falsos profetas, em falsas revelações. Você até pode fazer as suas escolhas, mas faça isso à luz da palavra de Deus. Mas quando você fizer, sabe que você deve expressar sempre a sua gratidão a Deus. Porque você pode até tomar uma decisão errada, mas mesmo assim Deus vai ser gracioso com você, conosco. Irmãos, espero que, diante do que foi falado aqui, nós possamos ter mais momentos de oração e conversar com Deus, com o Espírito Santo, e saber que, sim, Ele nos revestiu de poder, fomos escolhidos pelo Senhor para proclamar o Evangelho e viver de acordo com Ele. Que Deus nos abençoe e que Ele mesmo aplique Sua palavra em nossos corações. Eu quero convidar você ainda a curvar sua cabeça e orar conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o Senhor para todo sempre. Deus que nos amou, e a Tua palavra nos diz que foi desde a eternidade. Não tinha se formado nada ainda, Deus, o Senhor já sabia acerca de nós. E o Senhor nos escolheu, nos chamou. O instrumento que o Senhor usou foi o Evangelho para revelar o amor de Deus a nós, pecadores. Ó Deus, e agora nós compreendemos isso. E queremos, então, ser guiados pelo Teu Espírito. É certo que em algum momento, ó Deus, podemos ser levados a tomar decisões, a fazer escolhas que possivelmente não sejam as escolhas do Senhor, que não seja a vontade do Senhor. Mas não devemos desesperar, ficarmos desesperados com isso. Porque o Senhor se encarrega de mostrar, mesmo que dure um tempo, pelas circunstâncias, ó Deus, externas, que aquela decisão foi errada. Então o Senhor nos conduz ao arrependimento, ao voltarmos para o Senhor. Ao ponto também, ó Deus, de quando olharmos para uma decisão que tomamos e que foi acertada, que glorificou o Teu nome, nós devemos ter uma oração de gratidão ao Senhor. Saber que foi o Senhor que providenciou os meios para que então, ó Deus, meu coração se alegrasse no Senhor. Ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, é glorificado com as minhas decisões, com as minhas escolhas, porque elas são pautadas pela Tua palavra. Não seja o mundo a nos guiar, mas seja o Teu Santo Espírito a nos iluminar a cada dia mais por meio da Sua verdade. É no nome de Cristo que nós oramos, Pai, e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Domingo nós teremos Escola Bíblica Dominical, às 9h30 da manhã. Também estaremos transmitindo a live, porque tem alguns irmãos que ainda não podem estar conosco.
E à noite, às 19h30, nós teremos culto solene com a ministração do sacramento. Então, depois de quase 2 meses aí, sem culto solene, nós teremos um ajuntamento solene no domingo com a ceia do Senhor. Deus os abençoe.